Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Aqui é o reverendo Marcelo Lemos e eu quero te desejar boas-vindas a mais um vídeo do nosso Manual do Bereano. Já de início, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Além disso, já deixe o seu joinha, você vai ver que o nosso canal tem como proposta apresentar vídeos com conteúdo bíblico e teológico que são muito úteis, muito interessantes para a edificação da sua vida, do seu ministério também. Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha, acione aí o sininho para que você não perca nenhuma atualização do nosso canal. E não deixe de se inscrever. Eu sempre comento aqui no canal que quando você interage com o nosso conteúdo, o próprio YouTube passa a recomendar esse material para outras pessoas. Então, se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, por favor, interaja com a gente para que ele possa também alcançar mais pessoas dentro das redes sociais. Hoje o nosso tema é a homilética e nós vamos ter uma aula bastante introdutória, porém muito importante para você. A homilética, e eu quero começar apresentando uma definição breve a respeito dessa ciência, ela é considerada uma ciência e uma arte. Então a definição mais comum que a gente costuma encontrar é a seguinte: homilética é a arte e a ciência da pregação. Mas por que ela é definida dessa forma? Vamos começar com a parte científica da coisa. A homilética é considerada uma ciência porque ela é parte de método. A homilética, ela vale-se de metodologia, ela vale-se de princípios de retórica, de comunicação, de organização do pensamento, do argumento. Então, não é só o pregador colocar-se diante de uma congregação e começar a falar sem destino, sem objetivo, a esmo, sem organização. Não é isso. A homilética, ela começa não quando o pregador se coloca diante da congregação. A homilética, ela começa dias antes, semanas antes, meses antes, com toda a preparação que envolve a formação de um pregador e toda a preparação daquele sermão, daquela mensagem específica. Como você vai introduzir, como você vai ligar a introdução e o argumento, como você vai concluir o pensamento, como você vai terminar com o apelo final. Então observe que na arte da homilética você tem todo um arcabouço de técnicas, de princípios que norteiam essa organização e também essa entrega da mensagem diante da congregação. Então, por isso, a homilética ela é definida primeiramente como uma ciência. Por outro lado, a homilética também é definida como uma arte. Por quê? Porque quando eu me comunico com você agora, por exemplo, há uma arte envolvida nisso. Você, por exemplo, pode não gostar muito do meu estilo, como eu posso também preferir o estilo de outra pessoa, ou alguém pode estar me assistindo aqui e pensar assim: nossa, gostei de como esse professor expõe a lição, expõe a matéria, gostei disso. Isso tem muito a ver com o estilo de quem fala, de quem expõe, de quem se comunica, e é, de certa forma, arte. Você pode observar, por exemplo, que se você tem um congresso onde existe um único tema, um único texto bíblico para ser meditado, e você tem 5, 6, 7 pregadores que vão falar sobre aquele mesmo tema em um final de semana, em um retiro, mesmo que eles tenham partido do mesmo ponto, e mesmo que eles, vamos supor, exponham o mesmo ponto e talvez até os mesmos argumentos, você terá 5, 6, 7 pregações distintas, diferentes. Por quê? Porque cada pessoa se aproxima do texto e expõe esse texto de uma forma diferente. Há pregadores que quando você os assiste, você tem vontade de dormir. Outros conseguem te conduzir a 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, e você praticamente faz um mergulho dentro do texto bíblico. Outros são divertidos, introspectivos e assim por diante. Isso tem muito a ver com o estilo do pregador, com a arte, e isso é algo
pessoal, é algo que o próprio pregador desenvolve ao longo dos anos, com base na sua própria experiência, com base também naquilo que ele pretende atingir, pretende alcançar com o seu ministério da pregação. Então veja que essas são definições básicas sobre a homilética, e que já nos abre uma janela para que a gente possa refletir a respeito da importância e do valor da homilética na vida, tanto do pregador quanto na vida da igreja. Eu gosto sempre de falar isso com os meus alunos. A homilética, ela beneficia os dois lados. Beneficia o pregador, porque quando você está envolvido no ministério da pregação, é aí que você entende o quão difícil, pesado e exigente é esse ministério. Não é uma coisa fácil, principalmente para aquelas pessoas que precisam pregar constantemente. Imagine um pastor principal de uma igreja que precise pregar 1 ou 2, 3 vezes para as mesmas pessoas numa mesma semana. Isso é um peso enorme, é uma carga gigantesca. Então, a homilética é uma das ferramentas que auxiliam esse pregador na sua tarefa. Então, a homilética primeiro beneficia o próprio pregador, mas ela beneficia também a congregação. Então, se você tem apreço pela sua congregação, se você quer o melhor da sua congregação, se você quer oferecer o melhor para os seus liderados, a homilética é uma ferramenta muito importante também, porque não existe nada pior para uma congregação do que aquele pregador repetitivo, cansativo, sabe? Aquele pregador que ele subiu ali, ou você já sabe o que ele vai falar, ou você já sabe o que ele não vai falar. Que tem isso, né? Tem aquele pregador que ele... Vamos abrir a Bíblia aqui em 2 Coríntios 10, versículo 9, e aí você sabe que ele vai falar de tudo. Ele vai falar de política, ele vai falar de Bolsonaro, ele vai falar de Lula, ele vai falar do STF, ele vai falar da Copa do Mundo do Catar, menos de 2 Coríntios, capítulo 9. Então, isso é terrível para uma congregação. Quando você, no entanto, tem essa prática homilética, quando você leva a sério, né, a arte da pregação, a homilética como arte, como ciência, aí você, como pregador, cresce, você desenvolve, você evolui como pregador e você está trabalhando em prol do benefício da sua própria congregação. Nessa aula de hoje eu quero dividir o tema da homilética em 3 áreas principais. Nesse primeiro momento, eu quero falar com vocês a respeito da homilética principal. Existem 3 ramos, basicamente, da homilética. 3 ramos da homilética. O primeiro ramo de estudo da homilética é o que eu chamo de homilética principal, que nada mais é que a teologia da pregação. Veja, quando nós nos propomos a dar uma aula de homilética, estudarmos homilética, é muito comum que as pessoas imaginem que a homilética se limita a estudar a técnica da pregação. Como que eu vou montar o sermão, como que eu vou dividir o argumento, como que eu vou organizar, como que eu vou entregar. Mas essa parte do método é só uma parte do que envolve todo o arcabouço da reflexão homilética. A pregação e a própria homilética, ela começa muito antes, ela começa a partir de uma reflexão teológica. E essa reflexão teológica visa o quê? Compreender a natureza da pregação, o objetivo da pregação, a eficácia da pregação. Ou seja, a homilética principal, a base da homilética é essa reflexão teológica, ou seja, é a própria teologia da pregação. E aqui tem algo muito importante para a gente. Você, como pregador, você sabe o motivo de pregar? Por que você prega? Qual é o objetivo da pregação? Qual é a eficácia da pregação? Qual é, afinal, a necessidade da pregação? Será que precisa pregar? Precisa dar sermão nas pessoas? Então veja, se eu prego, eu preciso ter uma razão teológica, fundamental, para que esse trabalho seja realmente necessário. Por que que eu vou me dedicar à pregação?
Qual a necessidade disso? Então veja que antes de pensar em pregar, eu já preciso ter feito uma reflexão a respeito da própria pregação em si, a respeito da própria natureza da pregação. E isso envolve a necessidade de você, como pregador, possuir uma teologia da pregação. Qual é a sua teologia da pregação? Veja, se você não tem uma teologia da pregação, você prega a esmo. E você pode, inclusive, interiorizar, trazer para você objetivos que, na verdade, não são teus. Na verdade, talvez você nem acredite neles ou acredite neles de forma errada. Eu, por exemplo, demorei muito a entrar mesmo no ministério da pregação porque eu não me via como um orador divertido. De fato, eu não sou. Um orador avivalista, de fato, eu não sou. Mas quando jovem, na igreja, eu observava outros pregadores e via o pessoal fazer fogo cair do céu. E na minha mente eu alimentava essa ideia de que o pregador precisava fazer as pessoas se emocionarem, as pessoas chorarem. E isso me impediu, durante um bom tempo, que eu encarasse com mais firmeza o meu próprio chamado, a minha própria vocação para o púlpito. Até que eu entendi que o meu objetivo como pregador não era a reação das pessoas. Pelo menos não necessariamente. É claro que quando você prega, pode haver emoção, pode haver alegria, riso, até divertimento. Mas não é o objetivo da pregação. Não é por isso que você prega. Então, quando eu comecei a entender os objetivos da pregação, a razão pela qual a pregação ela é necessária e ela é eficaz, aí eu comecei a interiorizar o meu próprio pregador ideal, o meu próprio objetivo ao assumir um púlpito para pregar, para expor a palavra de Deus. Então, o primeiro passo do pregador é buscar possuir uma teologia da pregação. Por que que a pregação é necessária? Por que que você vai pregar? Eu, por exemplo, eu sempre parto do seguinte princípio. O meu objetivo como pregador é transmitir, é compartilhar com a igreja a verdade da Escritura. Se a igreja se emocionar, amém, glória a Deus. Se alguém chorar, amém, glória a Deus. Se tiver ali uma palavra que renove alguém de uma forma espetacular e maravilhosa, amém. Mas mesmo que ninguém fale nada, que fique todo mundo só olhando, se eu descer do púlpito na convicção de que eu expus e eu entreguei para a igreja o que está na palavra de Deus, então a minha tarefa como pregador está cumprida naquela ocasião. Você precisa ter isso. Qual é o seu objetivo de pregação? Por que você prega? Quais são os fundamentos bíblicos para você pregar? E aí você tem, evidentemente, que pesquisar, que estudar, que meditar e refletir a respeito da pregação. É muito interessante que, nos nossos dias, muitas pessoas falam sobre colocar coisas no culto, acrescentar elementos no culto ou retirar. Ah, eu não quero isso mais no culto. A igreja tem feito isso há 50 anos, 60 anos, 200 anos, eu não quero mais. Tira isso. E você vai e tira. Ah, não, tem uma novidade ali, alguém colocou isso, colocou aquilo no culto, eu quero colocar também. E isso acaba sendo um culto moldado à nossa própria imagem, aos nossos interesses, às nossas convicções. Quando, na verdade, a gente deveria olhar para as Escrituras e pensar assim, qual é o culto que Deus deseja de nós? Qual é o culto que agrada a Deus? Qual é o culto que vai cumprir as exigências, as diretrizes, os princípios estabelecidos na palavra de Deus? Aí, a partir disso, eu introduzo ou até elimino elementos do culto. Foi isso, por exemplo, que a Reforma Protestante se propôs a fazer há 505 anos atrás. Da mesma forma, a pregação. Será que a pregação é só um arranjo? Será que a pregação a gente introduziu no culto só porque é bonita, é legal? E nós vamos tirar a pregação? Se vamos tirar, por que vamos tirar essa pregação? Entende? Tudo isso parte de uma reflexão.
que é muito importante, que é muito valiosa. Por quê? Porque o culto que nós oferecemos a Deus, ele precisa ser um culto pensado. Ele precisa ser um culto refletido. Ah, nós aqui cantamos hinos da harpa. Por quê? Ah, não, nós também vamos cantar hinos contemporâneos, hinos modernos. Por quê? Precisa ter uma reflexão. Por que que essa música está ali ou não? Por que que a pregação é nesse momento e não nesse? Por que que a oração está aqui e não está aqui? Ou por que a oração está sempre presente? Então, o culto ele precisa ser refletido. Então, a pregação é a mesma coisa. Você como pregador, você como pastor, nós como igreja, precisamos ter, claro, uma teologia da pregação. Precisamos saber o que é a pregação, para que ela serve, se ela é eficaz, por que ela é eficaz, como ela é eficaz, a que se deve a sua eficácia. Tudo isso envolve uma teologia da pregação. E eu quero apresentar alguns princípios de teologia da pregação para você meditar hoje. Primeiro, a pregação, ela é, antes de qualquer outra coisa, um meio de graça. Anote isso. A pregação, ela é um meio de graça. O que significa a pregação é um meio de graça? A pregação é um instrumento que Deus concede à sua igreja para que, através desse instrumento corretamente utilizado, as pessoas sejam abençoadas por Deus. É por meio da pregação, por exemplo, que há a conversão do pecador. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, é claro que esse versículo não se resume à pregação, porque você tem a palavra escrita de Deus, que quando Paulo escreveu, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra, ele está falando da própria leitura pública que era feita das escrituras nas comunidades cristãs da época, que não tinham a Bíblia bonitinha, assim, impressa como nós temos hoje. Porém, também envolve a proclamação dessa palavra, que é o querigma, é aquilo que nós pregamos, é aquilo que nós ensinamos a respeito dessa palavra escrita. Lembre-se disso, a palavra de Deus, quando nós falamos a palavra de Deus, nós estamos referindo primeiramente ao próprio Cristo. Cristo é o verbo que se fez carne, a palavra encarnada de Deus. Depois você tem a palavra escrita, que é a palavra revelada escrita, que é a Bíblia. E você tem a palavra também sacramental ou sacramentalizada, que é a palavra que se faz presente no batismo e na ceia do Senhor Jesus Cristo. E você tem a palavra proclamada, que é a pregação, que é o querigma, que é esse testemunho que nós damos da tradição apostólica, dessa mensagem apostólica que está registrada para nós infalivelmente nas Escrituras sagradas, na palavra escrita. Então a pregação, ela nos conecta a tudo isso, ao verbo encarnado, aos sacramentos ou às ordenanças da ceia e do batismo. Aliás, a ceia e o batismo sem a palavra não são eficazes, elas não são eficazes por si mesmas, é a palavra que torna o sacramento eficaz. E nos conecta à própria Escritura. Então, a palavra de Deus é meio de graça. Quando você prega, você está abençoando as pessoas. Você está transformando vidas, está transformando relacionamentos, está curando pessoas. Isso por meio do que? Da palavra. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso. Que a pregação fiel, bíblica, ela é meio de graça. Ela é um meio que as pessoas podem utilizar para alcançarem a graça de Deus. E um outro princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a pregação é a respeito do lugar da pregação no culto. Para nós, evangélicos, que somos herdeiros da Reforma Protestante, você sabe disso provavelmente, existe uma centralidade da pregação no culto. Tá? E isso você observa, por exemplo, na própria disposição dos utensílios, dos mobiliários litúrgicos que você tem nas igrejas evangélicas. Na maioria das igrejas evangélicas acontece o seguinte: você tem a nave da igreja,
as pessoas sentadas olhando para frente, como se estivesse num teatro, num cinema. Lá na frente você tem um púlpito elevado, onde as pessoas sobem para ficar, né, de frente com a congregação, falando, pregando para elas. E no meio desse púlpito, desse palanque, desse palco, você tem o que nós chamamos de púlpito. Pare para pensar, por que que o púlpito está bem no centro desse palco? A resposta tem a ver com uma ideia reformada, evangélica, de que a pregação é a parte central do culto, é a parte mais importante do culto. Por isso que o púlpito está na parte central da igreja. Esse simbolismo hoje nem sempre é muito fácil de se compreender, porque hoje tem muito aquele tipo de púlpito móvel. Então você tira e aí você coloca um teatro, e aí o teatro se torna a parte principal. Você tira e coloca uma coreografia, aí a coreografia fica na parte central. Você tira e coloca a banda, e a banda se torna uma parte central. Não estou criticando isso, estou falando apenas do simbolismo. Por que que ele geralmente está no centro e fica ali paradinho no centro? Para simbolizar a centralidade da pregação na liturgia evangélica. Em outras tradições, mesmo evangélicas também, como a luterana, a anglicana, isso não acontece dessa forma. Se você vai num culto luterano, num culto anglicano, até mesmo num culto católico romano, você vai ver que o centro não é o púlpito, o centro é a mesa do Senhor. Então, a liturgia toda gira em torno da mesa, né? Então, é a Eucaristia, é o corpo e o sangue de Cristo que são o foco principal do culto. E aí você costuma ter dois púlpitos, um de cada lado. De um lado, tem um púlpito de onde as pessoas leem os evangelhos, os salmos, os profetas, a Torá, etc., as epístolas, e em outro lugar onde o pregador assume a tribuna para expor a palavra de Deus. Então, nesses outros cultos evangélicos, a centralidade é da mesa, não é do púlpito. Porém, também há um simbolismo muito rico de elevação da pregação e da palavra de Deus. Por quê? Porque existe uma diferença entre onde se lê a palavra, geralmente, e onde se expõe a palavra. Então, aí também o foco da igreja se volta para onde a exposição, a pregação da palavra de Deus está sendo feita. E existe um simbolismo também muito bonito nisso. Por que que nas igrejas mais tradicionais a palavra é lida de um lado e pregada da outra? Porque quando você lê a palavra, essa palavra ela é inquestionável. Você escuta, baixa a cabeça e obedece. Quando o pregador prega, ele está expondo a palavra infalível, porém o pregador em si não é infalível. Então, a palavra do pregador ela precisa ser recebida de coração aberto, precisa ser meditada, mas ela pode ser julgada. Por quê? Porque o pregador não é infalível. Então veja que tudo isso está presente na sua igreja. Se na sua igreja o púlpito está no centro, existe uma razão teológica para isso. Se na sua igreja o púlpito está nas laterais e no centro está a mesa da Eucaristia, existe uma razão para isso, e tudo isso envolve o objetivo da pregação, a eficácia da pregação, envolve alguma reflexão a respeito do papel e do lugar e da própria eficácia da pregação no culto. Então, isso é parte da homilética. Essa ciência litúrgica, essa teologia litúrgica, essa reflexão litúrgica faz parte também da homilética. Por quê? Porque nós precisamos, quando assumimos a tribuna, ter muito claro para nós o que é a pregação, por que nós pregamos, como nós pregamos. Então, meu primeiro conselho para você a respeito disso é a homilética enquanto teologia, que é a homilética principal, é a base da homilética. Mas existe também o que eu chamo de homilética material. O que é homilética material? É o conteúdo da pregação.
Afinal, quando nós pregamos a respeito de alguma coisa, nós falamos, nós expomos alguma coisa. Isso tem a ver com a matéria, ou seja, com o conteúdo material que você usa para compor a sua pregação. Obviamente, o principal conteúdo, o principal material da pregação é a própria Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Todo o conselho de Deus, como Paulo diz, né? Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então, é todo o conteúdo bíblico. Esse é o principal material para você, pregador, trabalhar. Então, quando você está envolvido no ministério da pregação, é muito importante que você tenha um conhecimento para lá de razoável, para lá do básico a respeito das Escrituras Sagradas. É inadmissível o pregador não ter familiaridade com as Escrituras. Obviamente, pode acontecer do pregador dar uma citação errada, uma ilustração que ele confundiu os personagens. Não devia acontecer. Acontece comigo, por exemplo. Não devia, mas acontece. Errar é humano. Porém, é fundamental que o pregador ele tenha familiaridade com o texto bíblico. Se você não conhece as Escrituras, você não está pronto, não está apto para ser um pregador, né? Um dos conselhos que Paulo dá a Timóteo, por exemplo, é que Timóteo manejasse bem a palavra da verdade. Manejar, saber, conhecer o que é novo, o que é Antigo Testamento, o que é profecia, o que é a Torá, que são livros de sabedoria. Conhecer a teologia, o conteúdo desses livros para que você possa pregar. E isso significa também que a sua pregação ela precisa ter como foco principal a própria Bíblia. Parece óbvio falar sobre isso, mas na prática, né, quem tem aí vida de igreja, quem caminha com a igreja há bastante tempo, sabe que nem sempre isso acontece. A gente vê o púlpito sendo utilizado para muitas coisas e tantas vezes o pregador esquece de que o objetivo dele é a Bíblia. E às vezes o pregador ele se esquece da Bíblia até usando a Bíblia. Sabe? Quando o pregador lê um texto aqui, mas esse texto ele é escolhido a dedo simplesmente porque o pregador acha que favorece o que ele tem a dizer sobre determinado assunto ou contra alguém ou a favor de um projeto dele, mas ele não expôs o texto. Ele não compreendeu, provavelmente, nem para si o que aquele texto quer dizer e ele não tem o que explicar para as pessoas. Então, essa homilética material é o conteúdo. É aquilo que você tem de material para trabalhar o seu sermão, para elaborar o seu sermão, para trabalhar o seu sermão e entregar para a igreja. E, repito, o principal material da pregação é a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Deixa eu dizer uma coisa, principalmente se você prega muito para as mesmas pessoas, por que eu enfatizo isso? Porque às vezes você pode pregar em igrejas diferentes. Então o pregador itinerante, digamos assim, cada semana está numa igreja, talvez ele possa pregar o mesmo sermão em cada igreja. Na igreja que ele chegou, aquele sermão é novo. Tá certo? Eu gosto de contar uma história, por exemplo. Um dia eu estava em São Paulo, tem anos isso, eu estava em São Paulo pela manhã, numa reunião de pastores, e um pregador famoso estava pregando sobre Neemias. Eu lembro a pregação muito boa, aliás, de manhã. E à tarde eu vim a Belo Horizonte, e nesse dia eu vim de avião. Quando eu chego à noite, um amigo meu falou assim, olha, vamos na Igreja Batista, tal, que lá vai ter também uma reunião com alguns pastores, etc. E eu fui. Quando eu cheguei lá, era o mesmo pregador e ele pregou a mesma mensagem. Para mim, era uma pregação repetida. Foi bênção, amém. Mas para mim era repetida. Para a maioria das pessoas, era uma pregação inédita. Esse pregador está desculpado? Está, porque ele pregou em São Paulo, depois ele pregou em Minas. Por azar, ou por sorte, não sei, eu estava no mesmo dia nas duas igrejas, com 600 quilômetros de distância uma da outra. Foi uma coincidência, não é? Mas
Possivelmente as outras pessoas não perceberam nada disso, essa repetição. Acontece que nós, meros mortais, geralmente nós pregamos para as mesmas pessoas, e muitas vezes 1, 2, 3 vezes na semana, ou 2, 3 vezes num único mês. E aí, meu querido, vai faltar assunto, né? Eu vejo muito pregador, principalmente pregador iniciante, cometendo aquele erro. Eu vou pregar domingo, aí no sábado eu sento e vou procurar um texto. Isso não é pregação, tá? Pregação é familiaridade. Você precisa saber do que você está falando, você precisa conhecer o texto que você vai pregar. E uma das melhores formas, principalmente se você tem essa rotina pesada de pregação, é você criar um cronograma. Então coloque como objetivo na sua mente assim, olha, mês tal eu quero falar sobre Gênesis, e aí você seleciona as histórias, as narrativas de Gênesis. Vamos supor que sejam 4 domingos, seleciona 4 histórias, 4 narrativas de Gênesis, estuda. Aí eu quero pregar sobre os personagens de Atos, e aí você vai fazer uma sequência de pregação no livro de Atos, e você pode ir misturando, não precisa repetir todo mês, pregar só um livro. Não, primeiro domingo é tal livro, segundo domingo, e aí você vai variando a pregação. Você tem vários benefícios. Primeiro, você vai conhecer mais as escrituras sagradas. Eu, por exemplo, estou pregando uma série sobre o Apocalipse. Não é regular, né? Não tem uma data marcada, mas na sequência que a gente vai tendo oportunidade para pregar, eu estou pregando e estou expondo, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia. E aí você faz o quê? Você se dedica a conhecer tudo sobre isso. Então você pessoalmente cresce. Às vezes você fala, nossa, eu já preguei, eu já sei, eu já conheço. Mas aí você senta e vai estudar de novo, você vê que tem tanta coisa que você tem para aprender ali. E tanta coisa que Deus vai te mostrando no estudo das Escrituras. O Espírito Santo vai iluminando a sua mente. Então você, como pregador, cresce demais quando você tem essa disciplina. E por outro lado, a sua congregação também é extremamente abençoada por Deus. Extremamente. Porque você vai chegar lá e não vai falar de você mesmo. Você não vai chegar, eu vou pregar aqui sobre José e começa a contar a historinha da sua vida, da sua infância. Não. Do documentário que você assistiu. Talvez você possa citar alguma coisa que se encaixe numa ideia de ilustração ali, mas você está falando do texto, está expondo o texto. Então, essa homilética material é a consciência que você precisa ter, e mais do que a consciência, a disciplina que você precisa exercer de conhecer as Escrituras e assumir o compromisso de expor as Escrituras. O conteúdo principal da sua pregação é a Bíblia. Todo o conselho de Deus. E aí você cresce pessoalmente e ajuda a sua congregação, os seus liderados, a crescerem também na graça e no conhecimento de Deus. Então, essa homilética material ela é muito importante. Qual é o conteúdo principal? Qual é a matéria principal da sua pregação? A própria Bíblia. Mas não se limita a isso. É o principal. Mas é bom, recomendado, tá? Que você tenha também um bom conhecimento da cultura, da história da igreja, das línguas, e todo esse arcabouço cultural, intelectual que o pregador tem, vai auxiliá-lo na hora de pregar as Escrituras. Então, é aquela sacada que você tem sobre geografia que te ajuda a expor um texto. É aquele conhecimento que você tem dos mártires da igreja, por exemplo, e aí você está expondo a carta a Esmirna, e você lembra que Policarpo foi o grande mártir da igreja de Esmirna, e você conhece a história de Policarpo. Observe que esse arcabouço intelectual, esse arcabouço cultural, quando o pregador adquire, quando o pregador tem essa preocupação, a sua pregação também se torna mais eficaz, se torna mais interessante para as pessoas. Então, é importante que o pregador tenha uma boa base cultural na música, na história, no seu próprio idioma, em outros idiomas, se for possível, se for necessário, tá bom? E nunca se esqueçam, também é parte dessa homilética material, desse conteúdo da pregação, a própria teologia. Então, o pregador, ele precisa ter uma base teológica, uma base dogmática sólida. Você precisa conhecer as doutrinas principais da igreja, as doutrinas principais do evangelho. Porque quando você tem uma dúvida, você está lendo o texto e você tem uma dúvida,
Será que é isso? Será que não é isso? E isso afeta uma doutrina fundamental? Aí você vê a importância, a necessidade imperiosa de que o pregador possua uma boa formação teológica, uma boa formação dogmática. Então, isso é o que eu gostaria de dizer para você a respeito dessa segunda divisão da homilética, dos estudos homiléticos, que é a homilética material, ou seja, o conteúdo da pregação. E por fim, eu gostaria de falar também, trouxe também algumas anotações aqui sobre a própria homilética formal, que aqui é o que o pessoal, meus alunos, né, também, mais gostam, que é a homilética formal, que é o método homilético, que é como você vai pregar, como você vai organizar o seu texto para fazer a sua pregação. Veja bem, nesse vídeo nós não vamos dar uma aula de homilética formal, mostrar como monta um sermão temático, um sermão textual, um sermão expositivo. Não há tempo útil para a gente aqui, né? O vídeo ficaria com 2, 3 horas ou mais de duração. Mas eu quero fazer uma introdução básica com vocês a respeito do que é essa homilética formal, ou seja, a forma da pregação, o método que você dá para a pregação. Meu primeiro conselho para você que prega é o seguinte: grave na sua mente, decore o que eu chamo de estrutura homilética. Eu vou fazer um gráfico e colocar na tela para você, porque isso é muito importante. Todo sermão, ele precisa ter uma estrutura homilética, o que eu chamo de esqueleto do sermão. É o esqueleto da pregação, e com base nesse esqueleto, o pregador vai preenchendo ali com carne, com ossos, com tendões, pele e tudo mais, né? O recheio da pregação. Mas tenha essa estrutura homilética em mente, tá? Então, o que é a estrutura homilética? É você ter em mente que o sermão, ele possui uma organização. O sermão, ele possui uma introdução, ele possui o seu tema principal, a sua tese principal. Aí, dessa tese principal, você vai apresentar os argumentos, ou seja, as divisões principais, ou pelo menos 2 divisões principais que vão sustentar a sua tese, o seu tema, né? O objetivo ali da sua pregação. E você precisa concluir o sermão, né? O sermão, ele precisa ter começo, meio e fim. E para isso você precisa de ter o quê? Objetivo da pregação. Precisa ter muito claro isso na sua mente, qual que é o objetivo da sua pregação, qual que é o seu tema, onde você quer chegar. Porque se você chega na conclusão sem saber para onde você estava indo, qualquer lugar que você tenha chegado, tá bom, não é? Não é isso que diz o ditado? Para quem não sabe onde vai, onde chegar, tá tudo certo. Mas se você tem um propósito e você já anunciou esse propósito lá na introdução, a conclusão necessariamente precisa chegar onde você prometeu, né? O pregador fala, nós vamos para a Itália. Na conclusão, você precisa estar na Itália. Ah, não, nós estamos indo aqui mesmo em Belo Horizonte. Na conclusão, você tem que estar em Belo Horizonte. Então, na introdução, você mostra para a igreja onde você vai e a importância de ir para lá. No desenvolvimento, você vai conduzindo no caminho. É por isso, também é por isso, e você vai organizando ali. E na conclusão você fala, portanto, agora nós chegamos. É aqui que nós chegamos e agora nós precisamos fazer isso e isso. Pronto, acabou o sermão. Então, para ter isso, você precisa conhecer a estrutura homilética. Eu prometo que eu vou gravar posteriormente um vídeo explicando essa estrutura homilética para vocês passo a passo. Existem dicas para o pregador valiosíssimas aqui. E o pregador, tendo em mente essa estrutura homilética, ele vai conseguir montar o seu sermão mais confortavelmente. No início, algumas pessoas perguntam para mim assim, professor, é importante eu sempre me valer dessa estrutura homilética? Veja bem, no início eu recomendo que sim. Depois você vai desenvolver o seu próprio estilo, você não precisa seguir nenhuma regra, o sermão tem que ter 3, 4, 5 divisões. Não é bem assim que funciona a coisa. Você vai criando o seu próprio estilo, a sua própria forma de pregar, depende também do contexto, de onde você está pregando, qual que é o tipo de culto, etc. Existem vários fatores a levar em consideração aí. Porém, a princípio, principalmente se você está
aprendendo, ou se você até já prega, mas você nunca parou para fazer uma coisa melhor organizada, mais formal, conheça a estrutura homilética, faça dela uma muleta, tá? Pelo menos a princípio, tá bom? Então, muito importante na forma da pregação, nessa homilética formal, você conhecer essa estrutura homilética que eu coloquei na tela aí. E depois tem a própria forma de organizar esse sermão. Existem, tá, basicamente, três modalidades mais conhecidas, mais populares de sermão, que é o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. O que é o sermão temático? O sermão temático é aquele sermão que o seu tema e os seus argumentos principais, as divisões principais do sermão, foram baseados no próprio tema. Então, por exemplo, imagine que eu fale para você assim, ó, nosso sermão hoje é sobre a divindade de Jesus. Então, esse é o tema. Todas as divisões, todos os argumentos principais desse sermão estarão baseados nesse tema. Então, vamos imaginar o seguinte. Irmãos, o sermão de hoje é a importância de se crer na divindade do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai organizar os seus argumentos principais dentro desse tema. Então você pode dizer, eu vou apresentar três principais razões. A primeira razão que torna importante crer na divindade de Jesus é isso, isso, isso. A segunda razão, esta, esta e esta. A terceira razão, esta, esta e esta. Então veja, o tema e as divisões são baseadas no próprio tema. Entende? Você pega um texto bíblico que justifique esse tema, que justifique realmente, tá? Existe um problema na pregação temática, que às vezes o pregador reúne ali um monte de tema que ele acha que diz o que ele pensa que vai dizer e pronto. Tá? E acha que está pregando a Bíblia e não está. Que seja um tema bíblico. Lembra que eu falei, é muito importante o pregador ter um excelente conhecimento dogmático, um excelente conhecimento da teologia da igreja. Mas, por exemplo, se você quer saber o que é um sermão temático, pega um livro de teologia sistemática. É aquilo ali. A divindade de Jesus. Pá, 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 pá. A natureza humana de Jesus. Pá, pá, pá. Aquilo é tema. Você pega um tema principal e expõe esse tema principal. Com fidelidade bíblica, pelo amor de Deus. Então, esse é o tipo de sermão que eu acho que é até um dos mais comuns, tá? Que é o tipo de sermão temático. Eu, pessoalmente, acho o mais difícil. Para mim, é o mais difícil. Um outro tipo de sermão é o sermão que nós chamamos de sermão textual. O que é o sermão textual? Ele é um sermão que você pega um texto bíblico, geralmente pequeno, 1, 2, 3 versículos, que falem do mesmo tema, evidentemente. E você lê esse versículo ou versículos e você entende o tema. Tá certo? Você entendeu o tema. Aí você tira o tema desse versículo, ou desses versículos, e as divisões principais você também vai tirar desse versículo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um texto que é muito conhecido, só para a gente pensar um pouquinho sobre isso, que é João, capítulo 3, versículo 16. Todo mundo conhece, né? Todo mundo provavelmente já pregou nesse versículo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você leu esse versículo e você precisa entender qual que é o tema desse versículo. Vamos imaginar que você disse assim: o tema desse versículo é o grande amor de Deus. Então você tirou o tema daqui. E as divisões principais do seu sermão, você vai tirar daqui também. Quão grande é esse amor? Vamos supor que a primeira divisão do seu sermão é essa. Quão grande é o amor de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ó, a ênfase, né, que o texto dá. Tal maneira, uma maneira extrema, uma maneira elevada, uma maneira acima do comum. E aí você vai fazer outras perguntas para o texto e responder, com base no quê? No próprio texto. É claro que na exposição você vai poder naturalmente pegar referências em outros textos para justificar o que você está falando ali, provar que aquilo realmente é uma interpretação correta. Porém, o próprio tema
E as divisões principais desse tema vão se basear no próprio texto que você escolheu. Por isso que ele é chamado de sermão textual. Imagine, por exemplo, que você vá pregar Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí você pode tirar o tema principal dali. Confiar no pastor. Por que confiar no pastor? Primeiro, por quem o pastor é. O Senhor é o meu pastor. Segundo, pelo tempo, pelo momento, quando o Senhor se faz pastor para você, Ele é. O Senhor é. Veja, você está pegando uma palavrinha, um verbo, e transformando esse verbo num argumento. Então, quem é o seu pastor? Ele é o Senhor. Quando Ele é seu pastor, Ele é presente sempre. É uma constante na sua vida. E o que Ele é para você? Pastor, meu, é pessoal, é meu pastor. Entende? Então você pegou um versículo, tirou o tema principal desse versículo e os argumentos principais do seu sermão, você tirou também do próprio texto. Por isso ele é chamado de sermão textual. E uma outra forma muito conhecida, muito falada, bem falada, aliás, com razão, que é o sermão expositivo. Como o nome já diz, o sermão expositivo é aquele que visa expor uma porção das Escrituras. Mas, para que a gente não nutra, digamos assim, nenhuma opinião exagerada sobre o sermão expositivo, me permita dizer o seguinte: o sermão expositivo ele é basicamente o sermão textual, que a gente já falou. Como é que você monta um sermão expositivo? Basicamente da mesma forma que você monta um sermão textual. Porém, enquanto no sermão textual você expõe um versículo, 2 ou 3, por exemplo, o sermão expositivo, ele geralmente vai se basear numa pericope maior, numa porção maior das Escrituras, um capítulo inteiro, um salmo inteiro, por exemplo. Às vezes você pode montar um sermão expositivo de um livro inteiro, tá? Então, é basicamente a mesma coisa. O tema e os argumentos principais do seu sermão vão estar baseados no próprio texto. Porém, é uma exposição maior. Por quê? No sermão textual, você pega o tema e expõe as ideias principais daquele versículo ou daquela pericope, daquela porção das Escrituras. No sermão expositivo, você vai mais longe, você vai expor mais coisas. Então, imagine que você pegou uma porção com 10 versículos. Nesses 10 versículos, você vai selecionar um tema principal, que é o tema do capítulo, é o tema que o autor pretendia transmitir. E aí você vê que dentro desse tema principal de Paulo, de João, de Mateus, existem subtemas. Vamos supor que sejam 3. Aí você vai selecionar esses 3 subtemas e vai expor tudo que o autor está falando sobre aquilo ali. Então, é um tipo de pregação maravilhosa que vai colocar você e a sua congregação em contato direto com as Escrituras. E é importante ter em mente algumas coisas, tá? O sermão expositivo, ele não é aula de escola dominical. Não é aula de escola dominical. Muita gente tem dificuldade com o sermão expositivo, tanto para pregar quanto para ouvir, porque muitas vezes nós achamos que pregar de modo expositivo é dar aula. Não é aula. Sermão não é aula. Sermão é algo prático, objetivo, direto, tá? O sermão é algo, perdoa a expressão, apelativo. Por que é apelativo? Porque o sermão, a mensagem, ela sempre visa levar o ouvinte a uma decisão, a uma resposta. Então é nesse sentido que eu uso a expressão apelativa. Então quando o pregador começa, depois disso foi Jesus. Olha, Jesus aqui no grego, no hebraico, no aramaico, na peshita. Para com isso, esquece isso. É para você expor as ideias principais. Se tem alguma coisa ali no grego, no aramaico, no hebraico, que seja útil, que seja claro e objetivo para chegar onde você quer, amém. Mas não é, sabe, palestra. Vou dar uma palestra sobre João 2. Aí é palestra, não é sermão. Deixa para a escola dominical, deixa para o seminário, deixa para o YouTube. Não leva isso para o púlpito, tá? Pelo amor de Deus. Então, o sermão expositivo basicamente é isso. Quem sabe a gente não possa futuramente gravar aulas, né, a respeito de cada modelo desses sermões aí. Tem um tipo de sermão que eu gosto muito, e meus irmãos pentecostais
também gostam bastante, que é o sermão narrativo. O sermão narrativo é aquele que você conta a história de alguém. Então, eu tenho um tema com base, por exemplo, na história da briga, a batalha entre Davi e Golias. Então eu vou contar essa história, vou levar o ouvinte a conhecer os detalhes dessa história, da geografia envolvida, da história envolvida, da política envolvida, da religiosidade envolvida, e eu vou contando isso, passo a passo, levando o ouvinte a entender o que Deus fez naquele contexto e o que ele pode fazer no contexto atual. O que Davi acertou ali e que eu posso acertar imitando os passos de Davi. O que Israel errou e que eu devo evitar para não cair no mesmo erro também. Então, esse é um outro tipo de sermão que eu pessoalmente gosto muito, que é o sermão narrativo. É excelente para pregar as biografias, né? Porque são muitas biografias que nós encontramos nos textos bíblicos. Algumas pessoas, inclusive, chamam esse sermão de sermão biográfico. Eu prefiro narrativo porque nem toda narrativa bíblica é biográfica. Existem narrativas das mais variadas. Por exemplo, a narrativa da criação. Você pode contar a história da criação de modo prático, para que as pessoas entendam ali os princípios teológicos. Isso é muito importante. Você vai pregar um sermão narrativo, relato da criação, relato da queda, ou qualquer outro relato, entenda o texto, o objetivo do texto, os temas envolvidos naquele texto e vá anotando os princípios teológicos. Deus criou. O que isso significa? Vá anotando. Deus fez isso, a pessoa fez isso. Qual é o princípio envolvido aqui? Você vai fazer exegese, não é só chegar lá e pensar que vai brotar, né? Então você vai entender o texto. E aí você vai anotando esses princípios teológicos. E quando você for contar essa história, ou seja, quando você for pregar, você vai ter esses princípios teológicos claros, né, na sua mente, e aí você vai transmitir isso para a igreja. Claro que dentro de um tema principal, de um objetivo principal, porque às vezes uma narrativa ela tem vários princípios teológicos que vão abrir portas para 2, 3, 4 sermões. Você tem que ter objetivo. O seu sermão é sobre um tema, ele tem um foco. Você não pode querer ir para Roma e para Portugal ao mesmo tempo. Você pode até ir em Roma e passar em Portugal depois. Ao mesmo tempo não dá. Então o sermão ele tem como objetivo um destino só. Isso ajuda você como pregador e ajuda a sua igreja também a compreender a palavra de Deus. Então, eu quero deixar para vocês essa reflexão a respeito da homilética. A homilética principal, que diz respeito à teologia homilética, a teologia da pregação. A homilética material, que diz respeito ao conteúdo em si da pregação, sobre o que você prega, o que recheia o seu sermão, a sua mensagem, e a própria homilética formal. É muito importante conhecer a homilética formal para você ter uma pregação mais eficaz. Uma das coisas que prejudica muito o pregador é a repetição. Então, aquele pregador que sempre prega tematicamente, sempre prega textualmente, sempre prega de improviso, ou sempre prega expositivamente, principalmente se a exposição dele for mais uma palestra do que um sermão, tudo isso é cansativo, é repetitivo, é previsível. Se o pregador envolve-se em conhecer, em se aperfeiçoar melhor nessas formalidades da pregação, né, nesses métodos de pregação, obviamente o seu púlpito se torna um púlpito mais variado e, portanto, também mais agradável para a sua congregação. Se você tem alguma dúvida sobre homilética, sobre pregação, sobre teologia da pregação, sobre liturgia, escreve para a gente. Tá? Entra nas nossas redes sociais ou deixa o seu comentário aqui. A gente pode com certeza gravar um outro vídeo respondendo as suas dúvidas. E eu já estou preparando, estamos trabalhando aqui em um vídeo no qual eu vou indicar alguns pregadores que eu recomendo você ouvir para aperfeiçoar a sua própria técnica homilética. Então, pregadores pentecostais, pregadores reformados, inclusive alguns pregadores em inglês também eu estarei recomendando em breve aqui. Então fica ligado, se inscreve no canal para que você não perca nenhuma das nossas atualizações. E mais uma vez eu quero, como sempre, agradecer a sua presença aqui. É a sua participação aqui que nos motiva a seguirmos trabalhando
mais e mais nesse projeto. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.